Olá, empreendedor! Agora vamos ao bloco 2 sobre gestão do tempo para empreendedores. Maravilha! Então, no bloco passado nós falamos sobre o jogo interno, sobre o jogo externo, sobre crenças relacionadas ao uso do tempo, sobre as 24 horas, que não adianta a gente reclamar, a gente tem que focar na otimização do tempo. Então, dando continuidade a isso, nós vamos falar sobre os inimigos da produtividade. Quais são os principais atitudes que você provavelmente tem, talvez você tenha, talvez não, no dia a dia, que eu observei muito aí nos últimos 4 anos do portal Gerenciar o Tempo Agora, que são mais comuns e que mais destroem a sua produtividade. Então, esses inimigos, eles estão, eu dividi peguei os dois principais, do jogo interno e do jogo externo. Vamos começar com o jogo interno, que ele se chama distração. Isso mesmo, as distrações. Eu diria que a distração ela é uma erva daninha, porque tá no dia a dia ali, são pequenas coisas no dia a dia que somadas te roubam muito tempo. Pensa comigo. Vamos pensar nas principais distrações que nós temos no dia a dia. Quando eu falo distração, não é alguém que vem te distrair, é quando você se distrai por conta própria, tá bom? Te dá aquela vontade incontrolável de se distrair. Como, por exemplo, você está trabalhando, dá vontade de abrir um site, ver sobre futebol, ver sobre moda, notícias e tal. Sai do seu foco para se distrair. Ou, por exemplo, você se deixa distrair com barulho externo, com algo que está acontecendo, se distrai com muita facilidade. Ou os campeões que são celular, redes sociais, tá? Não, antes de mais nada, quero deixar claro que eu não sou contra o WhatsApp, mensagens instantâneas, redes sociais. Mas o que eu observo muito? Que as pessoas têm se distraído cada vez mais, perdendo tempo com coisas que são inúteis, que não te levam a lugar nenhum. Você nem está descansando, nem está produzindo. Está no limbo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui redes sociais e WhatsApp, só esses dois, e mensagens instantâneas, né? Não só o WhatsApp. Quanto tempo por dia você fica nisso? A gente não percebe, mas é 5 minutinhos de um lado, 10 minutinhos do outro, às vezes abrir um pouquinho o Facebook e foi 15 minutos, 20 minutos, 5, 3. É muito fácil chegar no final do dia e chegar 1 hora se somar todos esses tempos, verdade? Ou 2 horas. Vamos falar que 1 hora, mínimo 1 hora, num contexto geral. Pensa, 1 hora. Se você trabalha 8 horas por dia, durante 5 dias por semana, uma carga de 40 horas semanais, se você perder 1 hora por dia, são 5 horas por semana, verdade? E 5 horas por semana em 40 são 12%, mais ou menos 12%. Então, mínimo, se você aprender a lidar com as distrações, você vai ter 10% mais de produtividade. O que significaria para você ter 10% mais de produtividade? Recordando, eu não estou dizendo que você não tem que acessar o WhatsApp nem o Facebook. No bloco 3 nós vamos conversar mais sobre isso. Mas, eu falei 1 hora. Mas e se você chega a 2? Ou se você chega a 3? Nós recebemos um depoimento do nosso curso, ele era um gerente de um jornal, trabalha na edição de um jornal, ele disse, só com essa dica eu já aumentei a minha produtividade, ele disse em 20, 30%. Só reduzindo a quantidade de distração do dia a dia. Então, observe quais são suas maiores distrações. E aí eu tenho um exercício para você, que é o seguinte, um desafio. Você pausar esse vídeo e você escrever quais são as 5 coisas que você mais se distrai no dia a dia. Eu vou te dar alguns exemplos. E aí você já pausa o vídeo e é para escrever, tá? Fazendo um parênteses aqui. Por que é importante pausar e escrever? Porque a nossa mente ela é caótica. A gente pensa em muitas coisas, troca muito rápido de pensamento. Você pode pensar, distrai com uma coisa, com 2, com 3, mas é importante que você escreva porque a escrita ela é estruturada. E você tem um maior dar-se conta disso. Então você vai pausar o vídeo e escrever quais são as 5 coisas que você mais se distrai no dia a dia. Como, por exemplo, redes sociais, mensagem instantânea de celular, como, por exemplo, talvez barulho externo, como, por exemplo, colega do lado, como vontade de acessar sites, etc. Acho que o celular talvez seja o número 1 hoje em dia, né? Mas enfim,
Eu quero saber de você. Você tem que fazer esse exercício. Pausar, escrever quais são os 5 principais e volta aqui. Pode pausar o vídeo. Não pausou ainda? Ok. Espero que você tenha pausado e feito exercício. Agora eu vou pedir que você assinale e marque qual a principal distração que você tem no dia a dia. Dessas 5, qual delas é a pior de todas? Qual delas mais acontece no seu dia a dia? É a que mais rouba tempo do seu dia a dia. Quando eu falo roubar tempo, parece que é alguém que está roubando de você, mas é você roubando o seu próprio tempo, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, não adianta culpar o externo, meu colega me distrai muito. Não, você deixa ele se distrair. Sempre volte para você, senão não vai ter mudança, não vai ter ganho de produtividade. Maravilha? Espero que você tenha se dado conta e visto qual é a sua principal distração. Identificar a sua principal distração, você vai focar nessa daqui para você reduzir e ter um maior ganho de tempo. Agora nós partimos para o inimigo do jogo externo, que se chama multitarefa, ou também, como nós chamamos no Gerencial Tempo Agora, a síndrome de barata tonta. O que é a síndrome de barata tonta? Quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, achando que está sendo produtivo. Essa é uma grande pegadinha. A maioria das pessoas acha que quando está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, por exemplo, está escrevendo e-mail, não, já vou aproveitar, ligar para alguém para já resolver tal coisa, eu já grito para alguém do outro lado, eu já saio escrevendo, trabalhando com um monte de abas abertas no computador, trabalhando uma coisa, trabalha em outra, faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Acha que está sendo produtivo, mas não está. Isso foi comprovado cientificamente pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres, que fez uma pesquisa com pessoas trabalhando com multitarefa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, percebeu que, em média, as pessoas perdem 40% de produtividade quando estão trabalhando no estado multitarefa. Parece que é ser produtivo, mas não é. E diz que fazendo isso, muitas vezes seguida, por muitos dias, semanas, meses, anos, reduz seu QI, coeficiente de inteligência, em até 10 pontos. Se você quer ficar mais burro, pode continuar trabalhando com multitarefa. E o que acontece, na verdade, nós sim conseguimos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Porém, nós não conseguimos manter a atenção em uma atividade, em 2 atividades ao mesmo tempo. O que de fato você está fazendo? Você está escrevendo um e-mail, você está com um pouco de foco aqui. Aí daqui a pouco você muda para o telefone, muda para o e-mail. Na verdade você fica mudando o seu foco várias vezes, muito rápido ali. E isso vai gerando um estresse, um cansaço mental que destrói o seu jogo interno. Então é muito comum você chegar, que as pessoas que têm esse padrão de trabalhar no estado multitarefa, chegar no final do dia cansado, estressado e com poucas atividades terminadas. Se você trabalha em multitarefa, você provavelmente tem muitas atividades começadas e poucas atividades terminadas. E o que vai te dar resultado no seu negócio, na sua vida pessoal, são as atividades que você termina, não as que você começa. Então, eu até digo que é mais importante você ser um terminador do que um começador. Você terminar aquilo que você começa. Nada vai dar resultado para você se você ter 1 milhão de atividades começadas e poucas terminadas. Aliás, só vai aumentar seu estresse porque tem um monte de coisa que você tem que botar atenção e você não vai conseguir terminar todas elas. Então, minha sugestão como você acaba com a multitarefa? Trabalhando de modo serial, ou seja, você começa uma atividade, vai até um ponto e termina ela. Pode fazer um break, talvez tomar uma água, alguma coisa, começa outra atividade e termina. Comece e termina, comece e termina. Por mais que pareça ser improdutivo isso, é muito mais produtivo. Já foi feito muito estudo sobre esse assunto. E se você tem dúvida, experimenta. Passa 1 semana trabalhando no estado serial, como eu mencionei, começando e terminando, ao invés de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E você observa o resultado e me diz o que é mais produtivo. Então, o que nós vimos nesse bloco aqui? Sobre o jogo interno e o jogo externo. O inimigo do jogo interno era a distração, que é uma erva daninha que fica roubando de pouquinho em pouquinho o seu tempo, e quando você vê no final da semana perdeu 10, 20%,
de produtividade, e o jogo externo, que é a multitarefa. Esse é o maior inimigo, você ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, achando que está sendo produtivo. Ok? No próximo bloco, nós vamos ver algumas dicas para você ter mais foco no seu trabalho no dia a dia. Ok? Te vejo no próximo bloco. Até já!